Olá pessoal, tudo tranquilo? Eu me chamo Cláudia Lago, sou escritora, sou baiana, sou autora de 2 livros de autoconhecimento, que são este aqui, Desistir Pode Ser a Melhor Opção, onde eu faço uma pergunta acerca se vale a pena continuar com algumas atitudes, algumas ações, alguns pensamentos que não nos fazem bem e que às vezes até atrapalham a vida de algumas pessoas. E aqui o segundo livro, que eu desisti para recomeçar, onde eu trago também histórias baseadas nas escrituras sagradas, com protagonistas, em sua maioria mulheres, que de fato deixam algumas coisas para trás ou fazem com que alguns homens deixem algumas coisas para trás, abram mão de algumas ideias e possam viver uma vida nova, completamente feliz e bem-sucedida. E por estarmos no mês de março, mês que nós tivemos aí o dia 8, que é o dia em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, eu quero trazer aqui sempre histórias onde as mulheres se destacam. No último episódio eu falei sobre a história de Abigail, que está no livro Desistir para Recomeçar, e hoje eu quero falar de uma história que está aqui no livro Desistir Pode Ser a Melhor Opção, mas que foi retirada das escrituras sagradas no livro de Lucas, no seu capítulo 7, versículos de 36 ao 50. É uma história muito interessante, onde nós vamos ver o valor que Jesus Cristo sempre deu e certamente continuará dando a nós mulheres. A história é mais ou menos assim. Um fariseu havia convidado Jesus Cristo para jantar em sua casa. Esse fariseu tinha o nome Simão. E Jesus, aceitando o convite, participava do jantar, quando, de repente, adentrou naquela sala uma prostituta. Esta mulher sentou-se, ajoelhou-se, na verdade, por trás dos pés de Jesus e com todo carinho começou a lavar os seus pés, beijar e enxugar com os seus cabelos. Jesus Cristo observava a atitude daquela mulher, enquanto Simão Pedro pensava consigo mesmo: se de fato este homem fosse o Filho de Deus, ele saberia quem está lavando os seus pés. Mas Jesus, onipotente, onisciente, leu os pensamentos daquele homem e, ao virar-se para o que havia te convidado, o dono da casa, Simão, Jesus Cristo disse: Simão, um homem tinha 2 credores e estes lhe deviam. Na verdade, um homem tinha 2 devedores e estes 2 te deviam, cada um uma quantidade de dinheiro. Um deles 50 denários e o outro 500 denários. Mas, sabendo que estes homens não tinham como lhe pagar, resolveu perdoar aos 2 a dívida. E Jesus perguntou: Simão, qual desses 2 seria mais grato? Simão disse: certamente aquele que teve a quantidade maior da dívida perdoada. Jesus então virou-se para a mulher e continuou falando com Simão e disse-lhe: dissestes bem, não vês esta mulher? Eu entrei na tua casa e tu não me deste água para lavar os meus pés. Entrei na tua casa e não me deste ósculo, e esta mulher não para de beijar os meus pés e lavar com unguento. Entrei na tua casa e não derramaste óleo
na minha cabeça. E esta mulher, desde que aqui entrou, lava os meus pés com seu perfume. Portanto, eu te digo, os teus muitos pecados estão perdoados. Então todos ficaram comentando o fato de Jesus ter perdoado os pecados daquela mulher. Quem era este homem que até pecados perdoou? E provavelmente a mulher seguiu, e certamente Jesus também não deve ter continuado naquele lugar. Isso não está na Bíblia, essa parte que eu estou falando, mas analisando tudo, dá para perceber que Jesus Cristo foi convidado não porque Simão achava ele de fato o Filho de Deus, um homem que veio para nos salvar, um homem que tinha um coração cheio de amor e que veio nos ensinar o amor a nós mesmos, sobretudo a Deus, o amor a nós mesmos e o amor ao próximo. Então, esta mensagem, quando eu falo na questão da desistência, ela quer nos ensinar que os pensamentos de Simão eram pensamentos atrasados, pensamentos preconceituosos, pensamentos que não faziam bem a ninguém, nem a ele próprio, e que eram pensamentos que deveriam ser deixados para trás. Simão deveria desistir de agir da maneira que ele agiu, preconceituoso, discriminador, não cuidou de Jesus como deveria ter cuidado, não fez com Jesus o que de fato deveria ter sido feito diante da cultura judaica, que naquela época fazia com que ao receber alguém, lavasse os pés, devido ao fato de que era uma região com muita areia, próxima do deserto. Não deu a Jesus a honra de beijá-lo, ou seja, dar o ósculo, e também não ungiu a cabeça de Jesus como deveria ser. Mas uma mulher e prostituta teve a tamanha riqueza, a tamanha generosidade, a bondade, o discernimento e a coragem de entrar naquele lugar e fazer o que de fato o mestre merecia. Então, eu quero destacar, sobretudo, o amor daquela mulher e a coragem de enfrentar todas as barreiras, de entrar onde necessitava ter entrado para fazer de fato aquilo que o mestre merecia. Então, nós mulheres nos destacamos pela capacidade que nós temos de entrar, de colocar na prática atitudes de bondade, de amor. A gente tem essa capacidade inerente à nossa natureza, que é a capacidade de apaziguar, uma capacidade de dar ao outro aquilo que nós queremos receber de volta, uma capacidade de demonstrar afeto. Então, mulheres, por mais que seja difícil a gente falar que gosta de alguém, que a gente quer o bem do outro, vamos colocar na prática atitudes de amor, ainda que soframos algum tipo de preconceito por causa da nossa atitude. Nós devemos ensinar ao mundo que a gente precisa doar aquilo que a gente quer receber. E nós queremos receber atenção, nós queremos receber o respeito, o amor e a dignidade do próximo, da sociedade, de maneira em geral. Que essa mulher possa, com sua atitude, nos ensinar a sermos cada vez mais amáveis, que ela possa nos ensinar a sermos cada vez mais compreensivas, prestativas, sem necessariamente nos sentirmos subjugadas, diminuídas. Uma mulher que leva um vaso de alabastro, um perfume para lavar os pés de um homem, é uma mulher que cuida de sua aparência, é uma mulher que faz a sua higiene pessoal. E essas coisas, cuidar da aparência, da higiene pessoal, elas são necessárias para que nós possamos aumentar a nossa autoestima. Uma mulher com autoestima elevada, ela fica cada vez mais corajosa, ela fica cada vez mais forte. E quanto mais forte e mais corajosa,
nós podemos continuar ajudando a outras pessoas que precisam de todos nós. Nós vimos que um Deus ficou grato pelo favor de uma simples mulher. Imagine os simples terráqueos o que podem conseguir através das nossas atitudes. Então, para encerrar, que o mês de março continue sendo sempre um mês de muita reflexão acerca do valor que a mulher tem, e encerrar dizendo que desista das atitudes que causam mal às outras pessoas, que causam mal a você próprio, mas nunca desista dos seus sonhos, nunca desista da vida, nunca desista de ser feliz. Um abraço.